tarde, estamos aqui com a Jussara e nós viemos aqui gravar uma entrevista com ela sobre liderança e agradecemos sua presença. Como o colégio te ajudou a desenvolver a liderança? Bom, na época em que eu estudei aqui, eu lembro que o colégio tinha oportunidades de cursos de liderança e assim como acredito que ainda tem hoje, né, para líderes, enfim. E eu não perdia essas oportunidades, né, eu podia estar participando desses encontros, eu estava junto. Para ti, o que é essencial para que a liderança seja desenvolvida na maioria dos aspectos? Bom, acredito, né, que para desenvolvimento da liderança é muito importante o autoconhecimento e que a gente tenha noção das nossas potencialidades, né? Mas principalmente, né, além da gente se autoconhecer, a gente gostar de gente, a gente gostar de trabalhar com pessoas, de estar junto com pessoas, porque não se lidera coisas, ferramentas, computadores, né? A gente lidera pessoas, né? Dos colegas que tivestes, quem tu indicaria como líder e por quê? Bom, faz bastante tempo, né? Então vamos ver o que eu me lembro. Mas da época, né, que eu estudei aqui, muitos colegas, enfim, foram para diversas áreas, né? Até educação, até empresas, ou profissionais liberais, enfim. E nessa época também de estudante, eu acredito que cada um vai se tornando líder em determinadas coisas, né? Em coisas distintas. Até líder de bagunça tem, não é? Mas com a formação e com o amadurecimento é que vão se tornando realmente, né, capazes de identificar em que está contida a sua liderança nata. Mas da época também que eu estudei, eu lembro que tinha, não foi meu colega direto, mas era uma pessoa que estava mais à frente em outras turmas, que é uma pessoa conhecida da escola e de vocês todos, né, que é o César Rubecchini, que é um grande amigo da gente e que é um líder nato também, né? Ele é presidente da PM, está à frente também de entidades, é uma pessoa que é referência também como liderança e é um ex-aluno da escola. Na atualidade, vivemos na sociedade do individualismo. Como será possível educar para a solidariedade? Bom, eu acho que a gente não poderia confundir muito o individualismo, né, com a questão de segurança. As pessoas acabam se fechando, mas é por questões de se sentirem inseguras. Não necessariamente é porque elas são individualistas, né? Então hoje a gente vê menos gente na rua, a gente vê menos gente andando de bicicleta, vê menos crianças brincando de bola, mas é por questões de segurança. Mas em momentos onde a gente precisa de manifestações de solidariedade, por exemplo, eu acho que elas acontecem, como sempre aconteceram. Então, nessa última ação que teve em função das cheias no estado, né? Olha quanto se arrecadou. Então as pessoas se sensibilizam com causas, né? Então talvez o que falte são realmente causas para as pessoas se solidarizarem e se ajudarem mutuamente. Que lição de vida que tu aprendeu com o Colégio Medianeira tu ainda leva até hoje na tua vida? Bom, uma lição que eu acho que dá para a gente levar da escola, mas que muitas vezes, enquanto a gente está aqui dentro, a gente não se dá conta disso, né? Enquanto a gente é estudante, porque a gente está crescendo, né? Então, somos, nessa época, né, aprendizes para diversas coisas. Mas o entendimento que eu tenho hoje é de que a escola é um laboratório, é um grande laboratório, onde a gente se testa em várias habilidades. E aí identifica também algumas habilidades que a gente talvez não se dê conta. Então, é um momento que eu sempre digo também para os meus filhos, né, que é importante se permitir. Vai ter que apresentar trabalho? Sim, é uma maneira de se testar. Mas tem que ir lá na frente falar? Sim, é uma maneira de se testar. Então, esse laboratório que a escola proporciona, né, para a gente estar realmente à frente de coisas, participar de trabalho em grupo, e aí se perceber os comportamentos que a gente tem em relação a esses trabalhos em grupo. Um faz mais, outro faz menos. Sim, mas como é que eu ajo também sobre isso? Sou eu que faço mais ou sou eu que faço menos? E aí a gente vai se percebendo. É essa construção de maturidade que é interessante nesse aprendizado escolar. Deixa uma mensagem àqueles que estão trilhando o caminho da liderança e que te assistem neste momento. Bom, eu deixaria uma mensagem para os alunos, né, de que respeitem os colegas, né? Sempre tenha em mente que a gente não pode nunca estar fazendo para o outro aquilo que a gente também não aceitaria que fizesse com a gente.
Então, se respeito é bom para mim, é muito importante que eu tenha para o outro também. E no relacionamento com os pais, que vocês consigam, né, não quebrar o elo que é mais importante de qualquer relacionamento, que é a confiança. Então, não minto para os pais, né? Basicamente, porque a confiança, e é o que eu reforço sempre em casa também, no relacionamento a gente pode, de repente, estar comprometendo outras questões de comunicação, enfim, mas quando tu compromete a confiança, tu quebra um elo que é muito importante. Para os pais, eu diria assim, a gente está criando cidadãos para o mundo. Então, se a gente está criando cidadãos para o mundo, qual vai ser essa entrega lá no final, né? Então, até que a responsabilidade esteja com os pais, de saber que a educação é em casa. A escola ensina, passa conteúdo, promove, provoca situações e trabalhos que desenvolvem o ser humano na sua integralidade. Mas a família e em casa é realmente onde a gente educa. Então, acho assim, a gente deveria ter noção, né? Seria legal ter a noção da nossa insignificância perante o universo, mas da nossa grandeza perante Deus e para que isso sirva eu diria assim, não é nenhum consolo, mas é uma âncora para momentos em que as coisas não estão indo tão bem, não é? A vida nos traz isso, momentos muito legais, momentos nem tão legais assim, e a gente ir construindo isso, né, no dia a dia, nas relações. É essa a mensagem que eu tenho para vocês. Então, Jussara, obrigado pela presença e agradecemos por essa entrevista. Ok. Fast comes the